Boa noite, irmãos. A paz seja com todos, amém? Quem pode ficar de pé no seu lugar? Aleluia. Curve a sua cabeça por um instante. Grandioso Deus, soberano Pai. Neste momento, ó Deus, o mais importante do culto, Pai, que é o momento de ouvir a Tua voz. Eu me coloco neste lugar, meu Pai, como um instrumento nas Tuas mãos. Faça de mim, Senhor, uma ferramenta para que pessoas, meu Pai, que estejam necessitadas, recebam o novo do Senhor. Meu Deus, que minha boca seja, meu Pai, aleluia, a boca de Deus neste lugar. E que este povo saiba, Pai, aleluia, que o Senhor ainda usa os Teus profetas. Meu Pai, que o Senhor desfaça agora toda armadilha, toda ferramenta, todo laço, toda barreira, para que a Tua palavra penetre até a divisão da alma, e chegue até o coração, e transborde e ecoe, Pai, para o esplendor de Tua glória, e que o Teu nome seja glorificado neste lugar, pois o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Jesus. Por favor, ainda em pé, abram vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3 e versículo 10. Abençoado. Abençoado seja aqueles que dão um copo d'água a esses pequeninos, viu, Alex? Ô, glória. Quem achou aí diz amém? Quem não achou diz culto escola. Sabendo que o pastor Hélio está jogando pesado aí no culto escola, hein? Todos acharam? Atos 3, versículo 10. E reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Vira a página aí, lá para o capítulo 4, versículo 22, por favor. 4, 22. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Amém? Podem se assentar? Fiquem à vontade. Eu queria desde já conhecer quem está nos visitando nessa noite. Você pode levantar a sua mão, por favor? Ô, glória, temos uma família ali. Temos mais alguém nos visitando nessa noite? Só aquela família? Que Deus vos abençoe, sintam-se em casa, viu? Aqui é a casa de vocês também. E a família Muriá está sempre de braços abertos para as pessoas que nos visitam, para as pessoas que congregam conosco. Queridos, como é a minha primeira vez pregando nesta família, né? Essa congregação, eu gostaria de agradecer a Deus por esse privilégio, ao pastor Paulo Paz pela confiança, porque só sobe no altar aquele a quem o Senhor direciona, a quem o Senhor consagra, a quem o Senhor revela. Eu gostaria de agradecer também a Deus pela vida dos meus pastores anteriores, pastor Rubens e pastor Eli Blunk, e é claro, a esta mulher linda que me acompanha por todo esse período, por toda essa trajetória. Vem aqui, querida, aparecer na filmagem. É importante. Nós temos que dar honra a quem tem honra, queridos. Se ela não fosse uma mulher sábia, a nossa casa não seria edificada. Mas graças a Deus, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, e a minha casa é edificada por essa mulher maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria partilhar com vocês uma mensagem que eu estou estudando há algum tempo.
E essa mensagem tem por tema: o Deus que fará na sua vida um milagre que virará notícia. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que faz milagre não só apenas para que você saiba que Ele é Deus, mas que todos contemplem e vejam que Ele é Deus na sua vida para mudar toda a sua história. Aleluia? Vamos ouvindo aí. Queridos, nós iniciamos a leitura falando sobre o que aconteceu com um coxo que estava à Porta Formosa. Este homem estava há mais de 40 anos com uma deficiência. A Bíblia fala que ele nasceu deficiente. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o médico amado. Esse livro cobre um período histórico de 29 a 62 depois de Cristo. E a intenção do médico amado era contar a história do cristianismo dos primeiros anos e das provas do ensinamento cristão. Mas, como o próprio nome diz, Atos, Atos dos Apóstolos, não foi isso bem que aconteceu. Na verdade, a história está ali focada em Pedro e Paulo. Quantos apóstolos tinha? 12. Todos eles você vê nos Atos? Não vê. Mas você vê Pedro várias vezes. Você vê Paulo várias vezes. Você vê João aparecendo como figurante. E você vê Filipe aparecendo como figurante. Às vezes, o Senhor tem mistérios nas nossas vidas que nós não compreendemos. Lucas escreveu a história de Jesus bem depois de Jesus já ter morrido. Como que ele escreveu essa história no livro de Lucas, no livro de Atos? Por pessoas que testemunharam e viram com os teus próprios olhos o que aconteceu naquele lugar. O capítulo 1 de Lucas trata da promessa do Espírito Santo. Já foi falado aqui várias vezes em outras pregações da igreja que se instaurou ali em Atos. Acho até que hoje de manhã o pastor Paulo falou sobre isso. A primeira igreja escrita ali no capítulo 1 de Atos foi aquela igreja que viu com os teus olhos as maravilhas que Jesus fez. A primeira igreja viu homens ressuscitando, mulheres sendo curadas, paralíticos andando, leprosos sendo sarados. E a primeira igreja viu também a ascensão de Cristo. Só que eles ficaram 3 anos com Jesus. 3 anos vendo milagres e milagres e milagres e maravilhas. E agora eles percebem que o Senhor os deixaria. Quantos de nós, na nossa caminhada, na nossa vida, estamos ali com Jesus, estamos firmes, estamos fortes, mas em decorrer, em um momento, nós nos sentimos sós, nos sentimos desamparados, nos sentimos solitários, às vezes angustiados, por que não dizer depressivos? Verdade. Então nós decidimos nos isolar, entrar no nosso quarto, orar, chamar Deus para conversar, ou até mesmo nem isso acontece, e tão fraco que nos sentimos. Mas existe
uma palavra na Bíblia que nos relata o seguinte: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nele em quem confio. Ele não te deixará. Ele não te deixará. Ele não te deixará. A primeira igreja estava lá olhando para cima, pensando: e agora o que será de nós? E agora o que faremos? E agora como ficará? Então os anjos do Senhor aparecem e dão um recado. Por que vocês estão aí olhando para o alto? Por que vocês estão aí olhando para o alto? Aquele que subiu ainda está vivo. Aquele que subiu ainda está vivo. A promessa ainda está de pé. Aleluia. Então, queridos, foi deixado uma mensagem no versículo 8 de Atos 1, que foi a promessa da descida do Espírito Santo. Diz assim: mas recebereis, espera aí, me ajuda aí, igreja. Mas recebereis, isso, agora ficou bonito, ao descer sobre vós e sereis minhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha só, queridos, recebereis poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É uma promessa com 3 vertentes num só versículo. Espírito Santo, poder, testemunha. Às vezes você fica pensando: mas o batismo com o Espírito Santo não é poder? Mas o batismo com o Espírito Santo não é ser testemunha? Não é. 3 vertentes numa só promessa. E os apóstolos estavam querendo receber esta promessa. E para você receber essa promessa, você tem que buscá-la. A base da vitória sempre foi a oração. No versículo 4, no versículo 14, do mesmo capítulo, capítulo 1, diz assim: todos estes perseveravam unânimes com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quer receber promessa? Tem que orar. Quer receber as suas promessas? Tem que ir para o joelho. Quer receber as suas promessas? Tem que se consagrar. Aí tem gente que quer receber, tem gente que: Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez há tantos anos, não se cumpre na minha vida. Mas você está pedindo? Você está fazendo a sua parte? A Muriel tem um culto chamado culto fé. Olha só, que forte. Culto fé. É o momento de você receber as suas promessas. É o momento de você receber aquilo que o Senhor tem separado para a sua vida. O tempo é oportuno, mas exige uma ação. Atos, ação. Exige atitude. Aleluia. E a sua atitude é mínima, queridos. É mínima.
meia hora foi aberta para que você se consagre ao Senhor. Meia hora. O culto começa às 7h30. 7 horas, vem para cá orar. Acabou o horário de verão, vai ser 7 horas, então vem às 6h30. Por quê? Quanto mais oração, mais poder. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Quanto mais oração, mais poder. Aleluia. E aqueles irmãos, no capítulo 1, eles permanecem em oração. O que eu consigo aprender nesse capítulo 1 é que uma igreja foi fundada ali, juntos eles congregavam, oravam e pediam ao Senhor que as promessas se cumprissem na sua vida. Senhor, cumpra as tuas promessas, envia a nós o Consolador. E é exatamente o que acontece no capítulo 2. Eles buscam, eles oram, eles congregam. E aí no capítulo 2, já mostra uma igreja que recebe o Espírito Santo. Versículo 2 do capítulo 2. De repente, veio do céu um som. Veio do céu um som, como de um vento veemente ou impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veja só, um som que encheu toda a casa. Esse som, queridos, parecia como um vento impetuoso, um vento veemente. E ele apossou-se do lugar, apossou-se do ambiente. E aquelas pessoas clamando, orando, intercedendo, buscando. Então, de repente, são impactadas pelo batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu toda a casa. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedesse que falavam. Às vezes, queridos, nós buscamos ao Senhor e pedimos a Ele o dom de línguas. Entenda, dom de línguas não é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é batismo. Dom é dom. Mas então eu falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Se você chorou, sentiu a presença do Espírito Santo, o Senhor confirmou em sua vida, então é porque o Espírito Santo foi derramado sobre você, porque isso é a promessa, Joel 2, e derramarei sobre toda a carne o Espírito Santo. E naquele dia foi derramado. É um dia de Pentecostes. 50 dias que eles se separavam. Foi um tempo oportuno. Um tempo oportuno. E o Senhor me revelou que este é o tempo de avivamento na igreja Moriá. É verdade, eu falei com o pastor Paulo. Falei. Este é um tempo de avivamento na família Moriá. Porque o Senhor tem se agradado do propósito que tem colocado nos seus corações. Propósito de oração, propósito de comunhão, propósito de partir do pão. Olha aí o que aconteceu aqui. É isso. É partir o pão com os irmãos que são necessitados.
Não é achar que se foi batizado já está salvo, ou já está tudo certo. Mas mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo recebendo o dom de línguas, você tem que continuar orando. Vejamos o capítulo 42, o versículo 42 do capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui eles já tinham recebido uma promessa. A promessa da descida do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas eles permaneciam em oração. O que eles buscavam? Eles já tinham agora a descida do Espírito Santo. Foi o que falamos. Descida do Espírito Santo, poder, testemunho. Então estava faltando algo. Faltava testemunho. Faltava poder. O que adianta eu ter teologia, eu ter conhecimento, eu ter palavra e não ter unção, não ter poder? O que adianta? É necessário a leitura, a letra, o conhecimento? Sim. Mas é necessário poder, é necessário unção, é necessário renovo, é necessário avivamento. Aleluia. É necessário. Eu cresci no Evangelho. Naquele tempo, pastores não tinham teologia. Não era só pastores que pregavam. Qualquer que tinha o desejo de pregar, poderia pregar. Pessoas que falavam errado, mas eram cheios da unção. Pessoas que não sabiam nem ler, mas quando impunha a sua mão sobre vidas, vidas eram transformadas. Pessoas que ao abrirem a boca expulsavam demônios. Pessoas que só de olhar, a pessoa que estava olhando para ela recebia o batismo. Mas isso é coisa de Deus. É porque a pessoa é cheia de unção? Não, porque o Senhor quis fazer. Mas o evangelho de hoje está complicado, porque se cai uma pessoa endemoniada, tem crente que tem medo, sai correndo. Se bobear, faz até um escândalo. O evangelho é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e ainda Ele fala neste lugar, e ainda Ele usa cada um dos teus profetas para falar. E você que está aí com o seu coração aberto, você pode ser também um agente de bênção na vida de outras pessoas. Verdade. Já a igreja do capítulo 3 começa a desfrutar do poder que foi revelado. Olha só. Porém, ao receber o poder que é preciso, no capítulo 3, no versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para orarem a hora nona. Vejam, queridos, eles já estavam cheios do Espírito Santo. Já tinham ali recebido o dom de línguas, mas ainda faltavam duas coisas:
o poder e o testemunho. Mas eles perseveravam em oração. No versículo 1 você nota isso. Eles perseveravam em oração. Lucas 11:17 diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Um judeu que se preste, um judeu que é devoto, ele faz 3 orações ao dia: 9, meio-dia e 3 horas da tarde. E ali estava Pedro e João para orar. E se você notar, sempre no momento de a oração, alguma coisa acontecia, algum milagre era estabelecido, algo de novo acontecia, porque o povo estava orando. Aleluia. A palavra orar aparece 146 vezes na Bíblia. Oração 108 é a variação da palavra orar, orai, oramos, oreis, 370 vezes. Por que aparece tanto a palavra orar na Bíblia? O pastor Wellington pregou 24 vezes a palavra Pai no João 14? 24 vezes. Por quê? Porque quer chamar a atenção. É algo que quer nos chamar a atenção. E orar, mesma coisa. Quer chamar a atenção uma oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Romanos 12,12. Colossenses 4,2. Perseverem em oração. É necessário que haja oração, queridos. É necessário que você tire o seu tempo de oração. Se você é casado, ora junto, que é mais gostoso. Se você é solteiro, ore no seu quarto. Você pode orar em pensamento, você pode orar alto, você pode orar deitado, ajoelhado, em pé. Ore. É importante que você ore. Porque no momento que você ora, você se esvazia de si mesmo. E aí você dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Filipenses 2,7. Antes esvaziou-se a si mesmo. Se eu me esvazio de mim, eu preciso buscar para que o Espírito Santo de Deus me encha. Quem pode dar um glória a Deus aí? É necessário. Gente que se enche do Espírito se esvazia de si mesmo. Mas, tem gente que gosta desse mais, né? Mas, tem pessoas que se acham bam. Eu não preciso orar. Tem pessoas que dizem que Deus já sabe o que ele precisa. Tem pessoas que dizem que Deus sabe de tudo, eu não preciso orar. É verdade. Deus sabe de tudo. Mas Jesus não é Deus? Sim ou não? E Jesus foi o maior exemplo. Jesus foi o maior exemplo. Quantas vezes Jesus orava? Era para multiplicar pães e peixe, igual o pastor falou. O que ele fazia? Orava. Era para estar com seus discípulos reunidos, orava. Era para ressuscitar Lázaro, orava. Jesus foi o maior
exemplo, porque ele era Deus. Mesmo assim, esvaziou-se de si mesmo, encheu-se do Espírito Santo e através da oração nos deixou um exemplo. E muitos de nós achamos que não é necessário. Mas o Senhor deixou escrito, deixou na sua palavra, Mateus 26, 41, vigiai e orai. Vigiai e orai. É uma ordem. Vigia, irmão. Vigia. Ora, irmão. Não vigia só não, ora também. O que adianta você vigiar e não orar? Ou orar e não vigiar? É os dois. Vigia e ora. Porque tem um leão querendo tragar a sua vida. Existe um leão querendo tragar a sua vida. Mas se você vigia e se você ora, existem anjos que receberam ordem para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. É o que diz a palavra. Glória a Deus. Versículo 2 do capítulo 3. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Neste versículo eu aprendo o seguinte: este homem, ele tinha necessidades. E uma das suas necessidades era, ele precisava ser carregado por alguém. Quem já viu aquele crente 6 horas por mim aí? Crente 6 horas. Já viu, pastor Hélio? 6 horas por mim aí, pastor Hélio. Crente carregado. Dobre o seu joelho e ore, irmão. Não, mas eu preciso que o pastor Paulo coloque a mão na minha cabeça, porque ele tem mais power. Mas o mandamento não foi esse. O mandamento é: vigia e ora. Vigia e ora. Tem muito coxo dentro da igreja. O que é isso? Aquelas pessoas que precisam ser carregado. Se não for carregado, ele não vai. Ah, faltei ontem, ninguém nem ligou para mim. O pastor tem um carro bem que podia vir aqui me buscar. É o carregado, é ele. Não se identifique. Isso aqui é só para vocês entenderem o que Deus quer falar nessa noite. Existe os pobres, aqueles que vivem pedindo ou suplicando algo. Ele ia lá para pedir esmolas ao que entrava. As pessoas que entram no templo vão ofertar. As pessoas que entram no templo vão dizimar. Então vou aproveitar que ele vai ali, vou agir no psicológico e ó. O que é que eu aprendo com isso? Que existem pessoas que só querem a esmola. Só querem estender a sua mão e pedir. Só querem, como diria minha avó, o vem a nós. Existe sim.
Mas eu sei que aqui é um povo lavado e remido, que ora por uma nação, que ora por um bairro, que ora por uma igreja, porque o Senhor levantou homens de fé neste lugar, mulheres de fé neste lugar, jovens de fé neste lugar, amém? Glória a Deus. Eu aprendo que este homem era um peso para outras pessoas, porque ele não era carregado uma vez no dia ou na semana, ele era carregado todos os dias, está escrito, ele era carregado diariamente e era deixado à Porta Formosa. Tem pessoas que pensam que não, mas acabam sendo um peso, um fardo para o outro irmão. É verdade. Eu tenho meus problemas, o pastor Paulo tem um problema dele, o pastor Wellington tem um problema dele. Nós temos o rebanho, nós temos que lidar com pessoas, com almas, com ovelhas, mas existem aqueles lobos que se infiltram no meio das ovelhas, existem o joio que se infiltra no meio do trigo, e nós temos que ter o discernimento de Deus para saber separar o que é joio e o que é trigo. Às vezes não adianta nós tentarmos lutar por aquela vida, tentarmos. Às vezes não adianta, às vezes. Porque há um mover de Deus, há um trabalhar de Deus, e há também a necessidade daquela pessoa. Ah, não quero. E aí, acabamos sendo um peso. Já vem aquele crente enjoado de novo. Já vem aquela irmã enjoada de novo abrir a Bíblia aqui e falar de Deus para mim. Já vem aquele crente chato outra vez. Não, você tem que ter discernimento. Você já plantou a semente? O pastor já ensinou isso. Você já plantou a semente? Agora deixa que o Senhor vai trabalhar. Amém? Tem alguém vivo aí? Ô glória. Mas tem mais. Só nesse versículo. Ele era desamparado. Ele precisava de um milagre. Ele estava perto dos que buscavam, pois pretendia ser ajudado. Mas a ajuda que ele estava buscando era financeira. Nós vamos ver que apesar dele estar no estado, um estado de dependência, o que ele estende a mão e pede é uma esmola e não a cura. E o que nós vamos perceber também mais à frente é que ele tinha um desejo de estar dentro do templo. Templo não era lugar de pessoas com deficiências. Templo não era lugar de pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas aquele homem, ele tinha uma vontade de estar naquele lugar, porque ele via pessoas saindo de lá glorificando a Deus, ele via pessoas lá que davam glória, que gritavam aleluia, que bradavam santo é o Senhor, e ele também tinha vontade de estar ali congregando. E muitos irmãos, infelizmente, não gostam de congregar.
Mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos orar por ele, nós vamos fazer as visitas, nós vamos fazer as células. Para quê? Que essas pessoas entendam que o congregar é necessário. Que o congregar é importante. Versículo 3. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. A porta formosa era feita de bronze corinto, material que a luz do sol batia e chamava atenção, pois ela reluzia, um brilho incomparável. E aquele horário, a hora nona, era o horário exatamente que Pedro e João iriam passar por aquele lugar, entre aquela que chamava a atenção e aquele que era um pobre necessitado. Então, ele viu que Pedro e João iam passar por aquele lugar e implorou a atenção dos mesmos, para que houvesse então a esmola. Muitos de nós, queridos, imploramos a atenção do irmão, imploramos a atenção do pastor, imploramos a atenção do músico, do cantor, mas esquecemos de implorar a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Esquecemos de implorar a presença do Espírito Santo em nosso meio. E neste lugar você tem liberdade para isso. Abrir a sua boca e gritar bem alto: "Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, pois eu sou sua morada." Aleluia. Eu sou sua morada. É preciso que chamemos a atenção de Jesus. É preciso que gritemos bem alto: "Mestre, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós." É preciso que toquemos a sua orla, subamos na figueira, beijemos os pés de Jesus, para que Ele então derrame o seu poder, a sua glória, as suas bênçãos sobre as nossas vidas, e sejamos então testemunhas do seu milagre. Aleluia. Versículo 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Olha aí. A porta era o destaque, mas o mendigo era a gente. A porta chamava a atenção, mas o mendigo era o necessitado. O deficiente era mais importante do que a porta. O enfermo era mais importante do que reluzia, do que aparentava. A porta tinha um preço, mas a alma tem valor. E você tem valor, querido. Você tem valor para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou um alto preço naquela cruz por você. Ele pagou um alto preço naquela cruz por você, querido. Pedro, com autoridade, ele diz: "Olhe para nós." João não faz nada, ele fica parado olhando a atitude de Pedro. Aquele coxo enxergava Pedro e João, sim ou não? Sim, enxergava, ele não era cego, ele era coxo. E por que Pedro diz: "Olha para nós"? Eu penso que aquele homem estava de cabeça baixa.
e levantava a sua mão em sinal de súplica. Mas aí Pedro diz: olha para nós, para que ele erguesse os olhos. E ele levanta a sua mão esperando algo, esperando receber alguma coisa. Pois ele se sentia um coitado, não tinha orgulho próprio. Ele não era cego, mas não tinha visão. Ele não sabia quem estava ali falando com ele, que era um homem que já tinha uma experiência com Deus, que eram homens que já viram, vivificaram e presenciaram o milagre de Deus. Aleluia. Aquele homem, talvez ele tinha vergonha da sua situação, por isso ele estava naquelas condições de abaixar a cabeça e não olhar para aquelas pessoas. Aquele homem, talvez ele se sentia rejeitado pela sociedade. Com certeza era assim, porque ele era visto como mendigo, um homem que esmolava. Mas o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus, ele não olha para aquele que é alto, para aquele que é baixo. Ele não olha para aquele que é branco ou para aquele que é negro. O Senhor Jesus olha o seu coração, e é no seu coração que o Espírito Santo quer fazer morada. Glória a Jesus. Versículo 5. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Glória a Deus. Às vezes, o pastor coloca algumas diretrizes, às vezes o pastor dá algumas ordens que devem ser seguidas na igreja. E existem pessoas, infelizmente, que não são a favor. Isso eu não estou dizendo aqui, isso eu estou dizendo do modo geral. Mas aqueles que obedecem à voz do seu pastor, estes sim recebem o novo de Deus em suas vidas. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal, ou não sabemos pedir. Aquele homem pedia esmolas. Aquele homem pedia esmolas. Mas não era a sua real necessidade. Qual é a sua necessidade? E o que você tem pedido? O que você tem pedido vai resolver de fato o problema que você vive? Às vezes a pessoa está lá desempregada e pede ao Senhor: Senhor, me dá um carro. Vai manter como o carro, homem? Esse aí é crente. Vai manter como esse carro? Não. Abra as portas do emprego para mim, para que eu possa me manter, ter minha casa, ter meu carro. Tem que saber pedir. E às vezes, queridos, nós não sabemos como pedir. No versículo 6, Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aleluia. Primeira coisa que observa é que Pedro toma a frente, deixa João e começa a falar no singular.
usando de unção, de confiança, de autoridade, de responsabilidade, do dom que ele já tinha recebido, ele começa a falar. Que dom é esse? Dom da palavra. Pedro fez um discurso lá na igreja do capítulo 2, que 3.000 almas se renderam ao Senhor. Depois dele estar cheio do Espírito Santo de Deus. Muitos têm prata, têm ouro, têm prosperidade, porém não têm Deus no seu coração. Muitos têm prata, têm ouro, mas não possuem o Espírito Santo, nem têm unção. Mas aqueles que têm a unção, que ficam na base em oração, que buscam o Senhor dia e noite, que fazem a vontade de Deus, estes sim podem gozar de prosperidade, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. E se Ele quiser, Ele pode derramar sim sobre sua vida. Verdade. Pedro era o mais velho, o mais experiente, por isso João se retira então. Cada um tem um ministério. Pedro de falar. João, ministério do cuidado. Chamado do amor. O Dr. Rick Warren declara em seu livro Uma Vida de Propósito que você nasceu para uma missão. Você nasceu para uma missão. Você sabe disso? Você tem consciência disso, que você está neste mundo com um propósito, com uma missão? Você já descobriu qual é este propósito? Você já descobriu qual é essa missão? Eu parei para pensar, e aquele homem estava ali, a Porta Formosa, há mais de 40 anos. Quantas vezes Jesus entrou no templo? Só tinha um templo. Quantas vezes Jesus entrou no templo? Por que Jesus não poderia ter curado aquele homem ali mesmo? Porque tudo acontece no tempo oportuno. Tudo acontece no tempo de Deus. Não era hora dele ser curado. Era preciso que Pedro, que João experimentassem a promessa. A descida do Espírito Santo e agora o poder. E agora o poder. Olha a segunda coisa se cumprindo. A segunda promessa se cumprindo. Versículo 7. Tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Veja só, no versículo 6, Pedro dá uma ordem, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E no 7 você vê que Pedro já está lançando a mão. Eu já vi essa cena antes. Jesus chama Pedro para sair do barco e andar sobre as águas. Pedro então começa a andar, porém sopra o vento, mar agitado. Pedro começa a afundar. E quando Pedro percebe, uma mão direita, pega na sua mão com firmeza e o levanta. Vocês estão entendendo? Pedro está imitando Jesus.
Pedro está agora fazendo o que ele aprendeu com o mestre. Pedro está deixando para lá todo e qualquer tipo de dúvida que aquele homem tinha, porque ele nasceu daquele jeito e talvez ele pensava, como que ele está mandando eu andar? Talvez aquele homem não acreditasse que isso poderia acontecer. Mas Pedro de autoridade, Pedro com unção, Pedro com firmeza, ele pega na mão daquele homem e o levanta de uma vez só. E aquele homem que nascera coxo, tem agora a experiência de um milagre em sua vida. É hora de nós pararmos de mimimi, de ttt, de bababá, e encher os nossos corações de atitudes. Pegar na mão do necessitado mesmo, vem cá, eu vou te levantar, eu vou te ajudar. Vem cá, eu estendo a minha mão para você. Vem cá que nessa peleja eu vou orar junto com você. Porque às vezes aquela pessoa não tem fé para receber o milagre na sua vida. E você, que é um profeta, que é uma profetisa de Deus, pode ser bênção na vida dessa pessoa. Eu não ouvi um amém. Você, que é um profeta, uma profetisa, pode ser bênção na vida de outra pessoa. Agora sim. De um salto só se pôs de pé e passou a andar. Entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Olha o mistério aí, queridos. Olha o mistério aí, queridos. Aquele homem que só ficava olhando as pessoas adorarem, que só ficava olhando aquelas pessoas louvando a Deus, que só ficava olhando aquelas pessoas cultuarem ao Senhor. Ele olha agora e ele consegue andar, ele consegue pular, ele consegue entrar no templo. E eu imagino a cena agora, queridos. Aquele homem saltando, aquele homem pulando e pensando com ele: ei, agora eu entro nesse templo, agora eu adoro a Deus, agora eu adoro a Deus, agora eu adoro a Deus. Porque antes ele não podia fazer isso. Antes ele não podia. Mas agora ele estava curado, restabelecido. Ele era uma pessoa que voltava à sociedade. Na verdade ele nunca foi, né? Porque ele já nasceu coxo. A primeira coisa que aquele homem faz é entrar no templo e glorificar ao Senhor. Sabe, queridos, John Wesley, uma vez, ele estava com os colegas universitários, universitários, e estava ali, visitando a casa de um homem de Deus, e aí, ele olha, na casa de um homem de Deus, tinha um lugar que aquele homem orava, que aquele homem clamava, que aquele homem pedia. Estou fazendo uma confusão aqui, é Billy Graham. Billy Graham. E ali a casa daquele homem de Deus, que era John Wesley, tinha lá uma escrita dizendo: aqui era o lugar
que John Wesley orava. E Billy Graham, então, fica naquele lugar, se ajoelha no mesmo lugar que John Wesley orava e começa a orar ao Senhor. E os universitários vão embora e procuram, cadê? E não acham aquele homem. E aí eles refazem toda a rota, voltam ao lugar onde Billy Graham estava. E é quando eles entram no lugar de oração, eles contemplam Billy Graham chorando, orando e dizendo: faz de novo, Senhor Jesus Cristo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Me usa assim como usaste o teu servo. E é a mesma oração que Abacuque fez. Abacuque 3, versículo 2. É necessário que haja o avivamento na casa do Senhor. É necessário que você perceba o milagre acontecendo na sua vida novamente. É necessário que você entenda que o Senhor está vivo e que Ele continua sendo Deus. E que Ele faz milagres. E que Ele faz milagres. E que Ele faz milagres. Aquele homem então, ele entra no templo, começa a adorar, começa a clamar, começa a adorar ao Senhor. E muitos que ali estão, o reconhecem. Versículo 9. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. 10. E reconheceram-se ele mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Olha que tremendo, queridos. Olha que tremendo. O que Deus fez na vida daquele homem. Um homem que era esquecido pela sociedade. Um homem que estava há mais de 40 anos naquela situação de enfermidade. Agora entra no templo, adora o Senhor e serve de testemunha viva, ocular, na presença de todas aquelas pessoas que estavam no templo. Não, você não entendeu não. Só o Marcelão que entendeu. De novo. Você que está passando dificuldades, você que está passando por provas, por tribulações, você que está com aquele sentimento de amargura, de angústia, de tristeza, é este tipo de milagre que o Senhor Jesus, Ele faz em nossas vidas. Ele pega você que estava lá embaixo, num calabouço, num charco de lodo, e levanta, e exalta, e diz: este é meu filho. Aleluia! Porque esse é o nosso Deus. E Pedro olhando aquilo, olha para um lado, olha por outro. Ele acabara de pregar e 3.000 almas se converteram. Pedro olha, existe uma oportunidade de mais gente se arrepender neste lugar. Existe a oportunidade de mais gente se arrepender. Existe a oportunidade de mais almas se renderem ao Senhor. Então eu vou discursar novamente. Faz de novo, Senhor.
Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. 3.000 almas. Faz de novo, Senhor. 3.000 almas para Cristo. Faz de novo, Senhor. Pedro abre a sua boca cheio do Espírito Santo, cheio da unção, e acontece novamente aquilo que outrora, porém dessa vez com um estrondo muito maior, porque agora ao invés de ser 3.000 pessoas, eram 5.000 almas se rendendo a Jesus Cristo. Xaraganto e de Comanavassai. 5.000 almas se rendendo a Jesus Cristo naquele lugar. Todos impactados pelo milagre que aconteceu. Impactados pelo milagre que aconteceu. E o que é que eu aprendo com isso? O milagre acontece sempre quando há oração. Somos atendidos muito além do que esperamos. Ele queria uma esmola, o que ele ganhou? Não foi simplesmente uma cura, foi um milagre que gerou almas. Uma transformação vista a olhos nus, que quando trouxe grande testemunho, batismo com o Espírito Santo, poder, testemunho. A igreja do capítulo 3 é a igreja que vivencia o poder, que vivencia a unção, que vivencia o batismo, que vivencia as promessas. E esta é a igreja da promessa, porque o Senhor tem prometido avivar a tua igreja, e Ele vai fazer assim, porque existe propósito, existe entrega, existe renúncia. Aleluia. Não precisamos de meios materiais para sermos ricos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é difícil falar isso, mas existem muitos coxos espirituais dentro da igreja. Pessoas que têm 5, 10, pessoas que estão há 20, 30 anos no Evangelho, mas que ainda estão coxos, que ainda não presenciaram o milagre, não viveram a experiência de Deus em sua vida. E o Senhor quer fazer mudança. E o Senhor quer fazer que a tua cura, que o teu milagre vire notícia. Quem pode se levantar? Aleluia. Quem pode se levantar? Glória a Deus. Glória a Jesus. Coloque a mão no seu coração neste momento, que eu vou orar por você. Oh, Santo Espírito de Deus. Glória a Jesus. Nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. O Senhor é um Deus que não muda, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o Deus que será eternamente, porque o Senhor é atemporal. Deus vivo, soberano e único. Olha agora, meu Pai, aleluia, para este irmão, para essa irmã, para este jovem, para esse adolescente, que está orando neste lugar, Deus, e que ouviu esta palavra. Que o Senhor neste momento, meu Deus, aleluia, faça assim como fez com aquele homem. Dê além do que ele necessita, Pai. Dê além do que ele pediu, Deus.
e faça notório a olho nu para todos aqueles a quem presenciarem a vitória deste irmão ou irmã. Senhor, que o Senhor mude o cativeiro e mude a história. Que o Senhor repreenda, Deus, tudo aquilo que vem de encontro, tudo aquilo que é ao contrário, tudo aquilo que vem embarreirando a vitória deste irmão ou dessa irmã. E que as tuas bênçãos desçam sobre a vida deles. Que sejam abençoados, que sejam agraciados e que recebam um novo de Deus, em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai, obrigado por essa reunião, pela palavra que o Senhor plantou no coração do pastor Moisés, palavra de avivamento, de poder, de manifestação do poder do Senhor através da igreja. Se alguém entrou aqui paralítico no mundo espiritual, sentimental ou financeiro, já foi pregado, já foi profetizado, e nós queremos selar isso nessa oração, que essa pessoa aconteça com ela, como aconteceu com aquele homem que estava na porta chamada Formosa. Nós como igreja estendemos a mão agora e colocamos que haja abundância na vida dessas pessoas, e que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Que eles tenham uma semana de vitória, que eles tenham uma semana de conquistas. Aqueles que estão desempregados, abram uma porta para eles. Os que estão doentes, que sejam curados. Os que estão oprimidos, que sejam libertos. Os que estão tristes, que recebam alegria, para que o seu nome seja assim glorificado. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão assim, por favor, todos. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente e guarde o nosso coração em Cristo Jesus. A vitória é de quem? Pelo sangue? Vão em paz, abrace alguém, que Deus os abençoe em nome de Jesus.